Diga comigo, amém? Amém. Nesse momento, ouviremos a palavra de Deus com o pastor Natanael. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los para uma leitura na palavra de Deus. E se você puder estar em pé comigo, para que possamos fazer esta leitura. Quem trouxe a Bíblia, eu convido os irmãos a abri-la no livro dos Salmos, de número 84. Salmos, de número 84, é o texto, meus irmãos, que nós tomaremos como base para a mensagem de Deus essa noite. E enquanto os irmãos estão em busca do texto citado, eu quero dizer da alegria do meu coração de estar convosco pela primeira vez para cooperar com os irmãos e poder servi-los com a palavra de Deus. Agradecendo ao nosso amado pastor, que nos recebe hoje aqui com muito apreço e muito carinho. Pastor, muito obrigado. O senhor está sendo muito gentil em me receber e eu estou feliz por isso. Agradecendo ao senhor também, quero cumprimentar os companheiros de ministério que estão cooperando também diretamente com o trabalho do Senhor esta noite. Meus irmãos, hoje é o culto do ensino da palavra de Deus e eu quero aproveitar a ocasião para falar aos irmãos de um assunto muito importante na palavra de Deus. Se vocês encontraram um texto, podem dizer amém? Amém. Salmo 84 está escrito assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua plore junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de lágrimas, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece em Sião perante o Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ser porteiro à casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor é Deus, é um sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Antes de sentar, levante sua mão, ore comigo por um minuto. Bendito Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo, meu Senhor, mais uma vez diante de tua palavra. E eu quero tão somente te pedir, meu Senhor, fica em cima de mim. Fica em cima de mim, porque sozinho eu não consigo. Não passou na minha cabeça que eu sou um bom pregador, ou que eu tenho habilidades para segurar o teu povo aqui. Eu sou consciente que se o Senhor não fizer, nada pode acontecer. Se o Senhor não descer aqui, nada pode mudar. Portanto, que essa noite, se for preciso curar alguém aqui, cure, porque tu sabes como curar. Se for preciso salvar aqui, salve, porque tu sabes como fazer isto. Senhor, nos dê uma boa palavra nessa noite, porque onde tua palavra é pregada não existe frieza, não existe macumbaria, não existe céu de bronze, não existe encantamento. Oh Senhor, fala o coração da tua igreja. Amém. Pode sentar, irmão, irmã, para receber a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, lá na igreja aonde congrego, o nosso presidente no começo desse ano, o pastor Raimundo, ele convocou os obreiros, pastores, para uma reunião
lançou um desafio nos cultos do ensino. Os nossos cultos do ensino lá é terça-feira. E ele, todo começo de ano, ele lança um tema assim, para os cultos de terça-feira durante o ano. E o tema desse ano, meus irmãos, foi a importância da casa de Deus. Esse foi o tema, a importância da casa de Deus. Para cada pastor, ele deu 3 terça-feiras para ministrar o tema que foi proposto. E aí os pastores tiveram que se desvencilhar, procurar o texto, uma palavra para pregar para os irmãos. E na ocasião a gente foi convocado para tal. E foi nessa ocasião que a gente começou a ler, estudar e ver o que diria os irmãos. E foi quando a gente teve assim uma inspiração para ler esse texto aqui e extrair algumas coisas que eu quero dividir com os irmãos sobre a importância da casa de Deus. Porque, meus irmãos, desde o início assim da criação, a gente percebe o interesse de Deus de ver, meus irmãos, o seu povo reunido em algum lugar para juntos celebrar o seu nome. Quando existia apenas 2 pessoas na terra, Deus não se cansava de vir todos os dias no jardim receber a adoração daquele casal. E a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. E ele vinha fazer o que, pastor? Ele vinha para o culto, aonde estava Adão e Eva celebrando o seu nome. E a casa de Deus, meus irmãos, sempre foi um lugar importante para o seu povo, sempre foi. Um dia Davi, ele disse assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas esta alegria, meus irmãos, que Davi sentiu, foi só em receber um convite para ir um culto na casa do Senhor. Agora, meus irmãos, se só em receber um convite, este salmista ficou alegre, imagine o que ele sentiu quando ele já estava lá na casa do Senhor. Quais os sentimentos que permearam o coração daquele homem quando ele já estava na presença de Deus. Porque a casa de Deus, meus irmãos, é um lugar importante para o seu povo. A casa de Deus é considerado o restaurante da alma. E a pergunta é: quanto tempo você consegue ficar sem alimentar a sua alma? Quanto tempo? Porque, meus irmãos, nós sabemos muito bem que na casa de Deus é lugar do crente encontrar pão, que é a palavra de Deus, para fartar a sua fome espiritual. É na casa de Deus. Então guarde isto, eu estou dizendo que casa de Deus é lugar de pão, palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dia um homem, ele entrou desesperado na casa de Deus, em busca de um pão para fartar a sua fome. Eu estou falando ainda de Davi, que estava vivendo uma situação assim extremamente inusitada, porque há 10 anos consecutivos que ele era perseguido por Saul, que no seu encalço implacável queria a todo custo lhe ceifar a vida. Então veja que não foram 10 dias, 10 meses, 10 semanas, meus irmãos, foram 10 anos de perseguição. E a Bíblia diz que todas as vezes que Davi se refugiava em algum lugar, os povos daquele lugar, se sentindo ameaçados ou amedrontados por Saul, eles iam lá e entregavam a Davi. Eles entregavam a Davi para Saul. Mas a Bíblia diz que Deus sempre se revelava para Davi, ou revelava a Davi o que ia acontecer, e ele então fugia para escapar, porque a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. A perseguição, meus irmãos, de Saul a Davi, ela era assim atroz, muito atroz. E às vezes Saul, ele levava 3.000 até 4.000 soldados ao encalço de Davi para feri-lo, para matá-lo. E Davi, naquele momento assim de angústia, de tribulação, de batalhas ferrenhas, ele se manifestou por 3 vezes com a sua alma. Ele disse assim: Saul, tu me persegues, Saul, como quem persegues uma perdiz. Em outro momento de angústia ele disse assim: Saul, tu me persegues, Saul, como quem persegues uma pulga. Em outro momento sofrido ele disse: Saul, tu me persegues, Saul, como quem persegues um cão morto.
Então veja, meus irmãos, que Davi, ele vai aqui se diminuindo, se fragilizando, se complexando. E por que isso, pastor? Porque ele percebe que suas forças estão acabando, o seu ânimo está indo embora. Afinal de contas, são 10 anos de fuga ininterrupta que esse homem estava vivendo. E ele estava aflito, angustiado, deprimido, vulnerável. E ele então, ele entende que ele precisa receber um afago, uma palavra, uma orientação da parte de Deus. E ele se lembra de Nob, lugar onde estavam os sacerdotes. Ele se lembra que lá em Nob tem um templo, tem a casa de Deus. E ele disse: eu vou lá na casa de Deus, eu vou entrar na casa de Deus, porque eu estou fraco, eu preciso de pão para comer, e eu vou lá na casa de Deus. Ele entra na casa de Deus, encontra o sacerdote ali por detrás dos utensílios, e diz ao Ameleque: eu estou faminto, me dê pão para comer. O sacerdote olhou para Davi e disse: Davi, não tem pão comum aqui, o pão que temos aqui são os pães consagrados, os pães da preposição. Mas ele não está alheio à situação que Davi está vivendo. Ele vai lá, pega os pães consagrados e entrega para que Davi fartasse a sua fome aquele dia. E Davi se alimentou de pão dentro da casa de Deus. Então veja, meus irmãos, que quando Davi precisou de um pão, ele encontrou um pão dentro da casa de Deus que fartou a sua fome. Porque, meus irmãos, escute uma coisa, isso aqui parece assim algo comum, não é? Ele foi para a casa de Deus e encontrou pão, mas não é comum, não é. Porque só quem já viveu momentos de angústias, momentos difíceis, de batalhas travadas, é que sabe, meu irmão, o valor de encontrar uma palavra, um pão, na hora certa dentro da casa de Deus. Eu falo isto porque, meus irmãos, não é mais em todo lugar. Eu ando muito por aí e vejo, não é mais em todo lugar, não é mais em toda a Assembleia de Deus que o povo tem pão para fartar a sua fome. Por quê, pastor? Porque há um desinteresse, há uma desmotivação nos crentes. Não é mais em todo lugar. Mas graças a Deus que você está na casa de Deus essa noite. E eu quero pregar para você e te dizer com toda a certeza, sem nenhuma variação de dúvida: hoje o Senhor tem pão para te dar nesta casa. Olha, irmão, quantas vezes o crente, ele sai de casa para a igreja, às vezes passando luta na família, luta com os filhos, luta na saúde, luta com os vizinhos, aperto de todos os lados, como diz o ditado, passando na tripa fina do peixe. Tanta coisa ele está passando. Mas o crente, eu estou falando do crente em Jesus, ele passando tudo isso, mesmo assim, ele pega assim a sua Bíblia, pastor Raimundo, põe assim debaixo do braço e diz assim: Senhor, eu estou passando luta, eu estou passando prova, eu estou passando tanta coisa, mas eu vou lá na tua casa, eu vou lá na tua casa, porque eu sei que quando eu chegar lá na tua casa, Senhor, tu terás um pão para me servir, tu terás uma palavra para me entregar. Não é assim? Aí o crente vem de lá para cá, deprimido, angustiado, a cabeça desse tamanho de tanto problema, o cardíaco vai acelerado, a pressão alterada, as pernas tremendo, mas vem arrastado, chega aqui, não tem motivação nem para dar um glória a Deus, de tanta tristeza que a bichinha ou o bichinho está passando. Mas ele vem para o culto porque ele espera receber uma palavra, dobra o joelho, faz a oração que a gente faz costumeira, se senta e espera o culto começar, e no coração ele diz: ó Senhor, só tu pode ser o meu alívio hoje, só tu pode me consolar. Aí de repente o culto começa, o pastor chama alguém para cantar, aí vem alguém aqui que não sabe nem cantar direito, todo desafinado, mas quando pega o microfone e canta um hino, e esse hino que ele canta tem o poder de alegrar aquele crente, de motivar aquele crente, de botar aquele crente de pé. Glória a Deus. Aí
Quando o culto termina, irmão, aquele crente já é uma outra pessoa. Ele não é mais aquela pessoa que entrou triste no culto, não. Ele sai da igreja com um sorriso no rosto, e no caminho de casa ele vai dizendo: ah, Senhor, eu não vou desistir de ti mais não, eu não vou desviar mais não, porque hoje tu me serviu com a tua palavra, tu me serviu com o teu pão, tu me alegrou naquela casa, Senhor. Foi o Senhor quem me serviu com o pão. É a palavra de Deus que é servida para nós. Quantas vezes alguém sobe aqui e prega, e você pensa: mas como é que pode? Esse pregador não me conhece, nunca me viu, mas parece que ele sabe do que eu estou vivendo, porque tudo que ele está pregando, está falando diretamente comigo. Parece que ele foi lá no quarto e ele me viu chorar, porque não tem como. Ele não sabe não, irmão. Sabe o que é isso? É o pão que está sendo servido para você, é a palavra. Glória a Deus. E eu não sei, eu queria saber, mas eu não sei como você entrou aqui essa noite. Se alegre, se triste, se aflito, angustiado. Mas de uma coisa eu sei, que esta noite o Senhor preparou uma mesa para ti. E Ele diz: senta, minha serva, nesta mesa, senta. Senta, meu servo, nesta mesa, senta. Senta e te farta do pão que eu te dou nesta casa. Senta e te alegra com a palavra que eu vou te dar até eu terminar deste culto. Tu vai me dar muito glória a Deus neste lugar, diz o Senhor para ti. Glória a Deus. Quando eu falo desse pão, meus irmãos, eu me lembro do momento assim de transe, de crise que o profeta Elias estava vivendo. Olha, irmão, se você pegar a biografia desse profeta, você vai ver que se tratava assim de um profeta tremendo, um homem poderoso, impecável no que profetizava. Mas um dia ele começou a sofrer uma situação assim, parecida com a de Davi. E ele ficou assim tão desgostoso com aquela situação, que ele disse: ó Senhor, é melhor morrer do que viver. Como quem diz: o meu ministério, Senhor, não tem sentido. Aí ele procura assim uma árvore, um zimbro, ele se senta ali ou se deita ali, irmãos, esperando a morte chegar. Mas, meus irmãos, olhem para cá. Vocês acham mesmo que Deus iria permitir que o seu profeta, que o seu herói, que aquele homem que trabalhou tanto para Deus, terminasse seus dias daquele jeito, debaixo de um zimbro, abandonado, feito um cachorro velho? Vocês acham que Deus iria cometer uma injustiça dessa com seu profeta? Vocês acham? Deus não iria cometer. Ele se deita ali esperando a morte chegar, irmão. Mas quem chega lá não é a morte. Quem chega lá é o anjo do Senhor que vai lá. Aleluia. Ele vai lá e ele acorda assim um Elias, cutuca ele assim e diz: Elias, o que tu faz aqui, rapaz? E a expressão é essa: olha, levante-se daí, porque enquanto tu dormias, eu assei um pão na brasa para você. Come deste pão, te alimenta com este pão, recebe força com este pão, te alegra com este pão, te levanta com este pão, te anima com este pão, te motiva com este pão, Elias. Aí o diabo está olhando assim: rapaz, agora eu acabei com Elias, acabou o ministério dele. Mas o anjo vai dizer uma coisa que o diabo não esperava ouvir aquele dia: come do pão, te alimenta do pão, te fortalece do pão, porque tu não vai morrer, tu vai viver, porque longa é a tua caminhada. Glória a Deus. Eu estou profetizando para alguém nesta casa com estas palavras. O Senhor está pregando na minha boca e Ele está dizendo para ti: te alegra com o pão que eu te dou, porque tu não vai morrer, tu vai viver. Longa é a tua caminhada, serva de Deus. Tu ainda tem muita coisa e muita obra para fazer para o teu Deus. Longa é a tua caminhada. Quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? Meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E aí eu não sei se eu posso falar em língua estranha aqui, porque um dia desse eu falei língua estranha numa igreja, Assembleia de Deus, e o pastor: calma, pastor, aí, seja mais educado. E a gente às vezes fica constrangido. Mas eu estou com tanto desejo de falar em línguas estranhas, porque eu estou sentindo que o testemunho do Espírito de Deus está nesta casa e nesta palavra.
Oh, glória a Deus, o Senhor vai te levantar hoje aqui, Santa de Deus. O Senhor hoje vai alegrar a tua alma nesta casa com esta palavra. Aleluia, aleluia. Mas, meus irmãos, casa de Deus é lugar de pão, mas casa de Deus também é lugar do crente lembrar. Ouça isso aqui: do crente lembrar dos benefícios que o Senhor faz em favor do seu povo. Pastor, o senhor vai pregar o que agora? Davi entra na casa de Deus precisando de pão e encontra pão. Mas ele também disse para o sacerdote: olha, nesta mesma conversa ele diz: eu estou desarmado, por favor me dê aí uma arma, para que eu me defenda, minha vida está por um triz, a qualquer momento Saul vai me surpreender e me matar, me dá uma espada, alguma coisa, para que eu possa me defender. E o sacerdote disse: Davi, aqui não tem nenhuma espada, mas ele se lembra, senão aquela que tu matou o Golias, lá no Vale do Carvalho, tu lembra dela? Aí Davi, isso está em 1 Samuel 21, Davi diz: ora, claro, então me entregue, porque não tem uma arma melhor do que esta. E não tinha mesmo não. Olha, irmão, veja como Deus trabalha na vida de um crente fiel. Veja, ele está há 10 anos fugindo dos inimigos. Quem é que aguenta isso, irmão? Os escritos dizem, pastor Raimundo, que quando ele terminava de armar a tenda, que ele colocava o pau assim para descansar, os seus soldados diziam: ó, Davi, foge, porque lá vem Saul com um poderoso exército. Ele tinha que ir embora, ou ia embora morria. E ele saía desesperado. 10 anos vivendo esta perseguição, irmão. 10 anos por causa de uma promessa. Aleluia. E agora ele está na casa de Deus. Me dê uma arma, por favor, para que eu não morra. E o sacerdote pegou a espada, entregou para ele. E aqui eu desenho um cenário assim na minha cabeça, irmãos. Eu fico imaginando Davi dentro da casa de Deus, barbudo, cansado, desgastado, não só fisicamente, mas emocionalmente, de tanta coisa que ele estava vivendo. Aleluia. E ele segura aquela arma assim na mão. E quem sabe a sua mente voou para muitos anos atrás. Ele se lembra, pastor, do dia que ele saiu de casa só com uma trouxinha de queijo nas costas, um menino velho do buchão, para entregar para os seus irmãos lá no campo de batalha. Ele foi só fazer um favor para os seus irmãos. Ele jamais imaginou que naquele dia ele iria viver a maior experiência da sua vida. Ele nunca imaginou aquilo. E quando ele chega lá, o que é que ele vê? Um exército de Deus com medo, recluso, acuado. E lá embaixo no vale um gigante que afrontava, escarnecia. Davi não aguenta aquilo, parte para cima do gigante. Os irmãos sabem muito bem isso aqui. Aí alguém diz assim: pastor, Davi matou Golias com uma pedra na cabeça. Mas não foi isso que aconteceu, irmão. A pedra aqui foi só para imobilizar, derribar o gigante. Quando ele cai, Davi corre, sobe em cima de Golias, porque ele era muito grande, arranca a espada que está na mão de Golias e corta a cabeça do gigante. Ele pega a cabeça, entrega para Saul, que ainda não lhe perseguia. Ele pega a espada, entrega para o sacerdote. O sacerdote segura a espada e quem sabe pensou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa espada? E quem sabe o Senhor tenha dito: leve para a minha casa, leve e deixe lá, porque um dia o meu servo vai precisar dela de novo. Leve e deixa lá. 10 anos depois, Davi se encontra com a espada, que foi o troféu da sua maior vitória. Oh, irmão, que encontro tremendo. Davi olhando para aquela espada e quem sabe os olhos lacrimejando e o Senhor consolando ele, dizendo: Davi, meu servo, tu te lembras desta espada? Me lembro, Senhor. Quem eras tu antes dela? Ah, Senhor, não me faça lembrar. Quem eras? Um garoto de recado. Quem eras tu? Ah, alguém esquecido atrás das ovelhas. Quem eras tu? Um empregado de papai. E depois que tu usou ela, ah, Senhor, depois que eu usei ela, eu me tornei um guerreiro famoso em Israel, me tornei genro do rei, fiquei isento de pagar imposto, muita coisa mudou. Davi, meu servo, olhe para essa espada, olhe para essa espada e lembre-se que um dia eu fui contigo lá atrás. Lembre-se que um dia tu derrotou um gigante maior do que este, rapaz. Lembre-se
Lembre-se que um dia tu abateu Golias e agora tu estás aí comendo desse salzinho, rapaz. Olhe para essa espada e lembre-se que eu ainda sou o Deus da tua vida, rapaz. Olhe para ela, porque eu ainda tenho controle da tua casa. Olha, irmão, Deus essa noite, Ele está te querendo fazer lembrar de algumas coisas. Aleluia. E Ele está tendo uma conversa com você nesta casa. E Ele te diz: tu te lembras, minha santa? Tu te lembras? Tu te lembras, servo meu? Tu te lembras? Quando tu estavas naquele leito de UTI, naquela enfermidade, aleluia, que só a minha mão poderia te curar, e a minha mão foi lá e te curou. Tu te lembras? Quando o teu varão estava desempregado e tu me pediu uma porta, e a minha mão foi lá e abriu as portas e vocês passaram. Tu te lembras da luta que passastes, que só eu, Senhor, poderia ser o teu auxílio, e eu fui o teu auxílio, eu fui o teu socorro. Tu te lembras? Tu já passou pelo fogo e não a chama não ardeu em ti. Tu já passou nos espinhos, mas eu te carreguei no meu colo. Tu já passou nas águas e elas não te afogaram. E agora tu estás aqui na minha casa essa noite, e eu estou tendo uma conversa contigo nesta casa. Olha, na verdade tu és um exemplo de superação, porque muitos no teu lugar já teriam desistido, já teriam abandonado a fé que tem. Quantas vezes em segredo o teu inimigo disse: eu vou segurar na alça do caixão dele, eu vou segurar na alça do caixão dela. Usou até quem tu nem esperavas para afetar os tesouros do teu coração e te deixar desfalecer nas depressões da vida. Mas eu, teu Deus, aleluia, eu dei um sopro com a minha boca e as trevas se desfizeram, aleluia. E hoje tu estás aqui na minha casa, porque eu venho te carregando no meu colo, nos meus braços. Eu nunca te faltei, eu sempre fui o teu pastor presente. Olhe para trás e veja quantas batalhas tu já triunfou no meu nome. E agora eu te pergunto, santa minha, santo meu, tu tens ou não tens motivo para esta noite levantar a tua mão e me glorificar? Oh, glória a Deus. Pode chorar, irmão, tu está na presença de Deus. Chora porque tu sabes que Deus está tendo uma conversa contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Casa de Deus é lugar de lembrar dos benefícios que o Senhor fez. E o Senhor te diz essa noite: olhe para trás, veja quantos vales tu passou, atravessou, triunfou. Oh, olhe para o quadro de medalhas que eu te entreguei, veja quantas medalhas eu coloquei no teu peito de vitória. Quando o teu inimigo dizia: ela não vai aguentar, ela vai morrer, ela vai chutar o pau da barra, ela vai sair louca daquela casa de tanta pressão que ela está passando. Mas a minha mão foi lá e te sustentou, glória a Deus. E o Senhor te diz essa noite: eu vou sustentar o teu emocional, eu vou sustentar o teu psicológico. Hoje eu vou alegrar a tua alma nesta casa, aleluia. Olha, irmão, casa de Deus também é a clínica da alma. A clínica da alma. Pastor, casa de Deus é a clínica da alma? É, a clínica da alma. Aonde o crente entra triste e sai alegre, caído e sai de pé, enfermo e sai curado. A clínica da alma. Lugar de restauração, aleluia. Lugar de restauração. Olha, irmão, você não queira saber a angústia que o profeta Isaías sentiu lá no capítulo 6, quando ele chegou na casa de Deus. Não queira estar na pele daquele profeta. Às vezes é fácil
para mim, para você criticá-lo e dizer: ah, pastor Isaías só foi para a casa de Deus porque ele perdeu o rei dele. O rei morreu e ele se lembrou de Deus. Mas sabe por que Isaías foi para a casa de Deus, irmão? Porque ele sabia que casa de Deus é lugar de crente curar as suas angústias. Ele sabia que casa de Deus é lugar de crente curar as suas mazelas, as suas dores. É na casa de Deus que crente cura dor. É na casa de Deus. E ele entrou lá na casa de Deus aflito, perdeu o ente querido, angustiado, atribulado. Só Deus sabe como aquele profeta entrou na casa de Deus. Mas o que a Bíblia diz é que quando ele chegou lá na casa de Deus, no momento de angústia, ele viu o Senhor e ele ouviu o Senhor na casa de Deus. Glória a Jesus. E o Senhor curou o coração daquele profeta naquele dia. Olha, irmãos, eu tenho amigos psicólogos e eu amo assim, pastor, a psicologia, eu estudo muito sobre. E às vezes eles dizem assim: pastor, pastor, uma doença que está matando muita gente, a tristeza, a depressão, pastor, a ansiedade está matando o povo. Os psicólogos não dão conta, as clínicas de reabilitação não dão conta, não conseguem resolver. Aleluia. E engana-se quem acha que esse problema só está lá fora. Não, está aqui no nosso meio. Quanta gente que está aqui e às vezes sorri para você, às vezes canta um hino que é uma maravilha, mas lá na alma tem uma doença, está doente, está ferido, angustiado. Aleluia, glória a Deus. E só Deus sabe a dor que ele sente na alma. Mas eu vim dizer essa noite que casa de Deus é a clínica da alma. Você é o paciente, e o psicólogo dos psicólogos chamado Jesus, hoje ele vai te colocar na maca espiritual, e ele vai fazer um passeio no teu coração aqui, e ele vai arrancar os entulhos do teu coração, as tristezas, as angústias da tua alma. E ele diz: hoje eu te curo, deste culto eu te curo desta enfermidade que é desconhecido de alguém na tua casa, mas só eu e tu sabes que tu tem ela na tua alma. Mas hoje eu te curo nesta casa. O desejo de morrer vai sair hoje da tua alma. Essa tristeza constante, essa insônia que tu sente, essa falta de paz, o Senhor te cura nesta casa. Ele cura alguém que está lá na tua casa hoje. Irmão, eu estou sentindo a autoridade de Deus para pregar nesta palavra, nesta casa, nesta noite. Se tu podes, em nome de Jesus, levante assim a tua mão em direção à tua casa agora. Levante, agora. É um ato de Deus, é um ato profético. Levante a mão para lá, levante. Porque enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor está falando muitas coisas no meu coração. E dentre estas coisas Ele diz: meu servo, diga à minha igreja que enquanto tu pregas, diga que eu estou descendo na casa de muitos deles agora. Diga que eu desço na sala, no quarto, na varanda. Eu desço na cozinha. Eu desço, mas não desço de mão vazia. Eu desço com cura divina. Eu desço para salvar. Eu desço para curar. Eu desço para renovar. Eu desço para repreender a inveja, a macumbaria, a feitiçaria, as palavras de maldição. Eu desço para fechar a porta da sepultura. Oh, levante a mão e glorifique a Deus. Levante a mão e glorifique a Deus. Levante a mão e recebe a palavra. Fiquem de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Casa de Deus, meus irmãos, é o melhor lugar para o crente estar. Você veio ao lugar certo. Você está na ocasião certa. E essa noite eu quero orar por você. E já fazendo um convite aos que não são evangélicos, ou os que estão assim distantes dos caminhos do Senhor, e desejam entregar a vida a Jesus, ou desejam uma reconciliação.
levante do seu lugar e venha aqui à frente agora. Se tiver alguém entre nós que deseja entregar a vida a Jesus, eu quero orar por vocês agora. Não tendo ninguém, eu quero orar pela igreja, aí mesmo onde você está. Aleluia. E eu quero fazer um pedido aos irmãos. Eu sei que nem todos gostam de fazer isto, mas nós estamos em família. Nós estamos na casa de Deus. Pegue na mão desse santo que está do seu lado, em nome de Jesus. Pegue na mão dela, sem maldade. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Aleluia. Segure a mão dele, segure a mão dela. Nós estamos em família nesta noite. Aleluia, aleluia. Oh, porque há uma unção de Deus aqui que está sendo compartilhado nesta casa. Uma unção de Deus que está visitando o seu povo neste lugar. Olha, você que nunca mais se alegrou, nunca mais falou em línguas estranhas, vai sendo renovado agora, pela fé que tu tens em Jesus. Você que nunca mais se alegrou, aleluia, se alegre agora. Se alegre agora, porque Deus está nesta casa. Te alegra agora, porque Deus está aqui no nosso meio. Davi chegou triste na casa de Deus. O profeta Isaías entrou triste na casa de Deus. Mas eu imagino que quando eles chegaram lá, o Senhor já estava lá esperando por eles. E enquanto eles choravam, o Senhor passava a mão na cabeça deles e os consolava. É isso que o Senhor está fazendo com você nesta noite. Ele te consola nesta noite. Ele te edifica, Ele te alegra. Não desista da casa de Deus. Não desista da casa do Senhor. Não desista de servir a Deus. Continua servindo. Continua amando o teu Deus e obedecendo. Porque tu vais ser feliz. O Senhor vai te abençoar muito ainda aqui neste lugar. Tu ainda tem muita coisa para viver com teu Senhor. Pai, aqui está a tua igreja. Teu povo está aqui, Senhor. E eu quero abençoá-los nesta noite. Tu sabes a palavra que tu entregou para os teus servos. E agora, Senhor, alegra teu povo com esta palavra. Edifica-os com a tua palavra, em nome de Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele escuta o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença aqui dentro do meu ser. Eu sou um eterno dependente, eu sou um ser humano tão carente. Eu vim de novo aqui e eu quero teu poder. Você pode cantar? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar, mas eu te servirei, porque comigo estarás. E sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes dá um nó na garganta e a gente não sabe o que falar. Aí logo as lágrimas os meus olhos vêm molhar, como um sinal
que tu estás aqui neste lugar. Só quem sente Jesus aqui nesta noite. Aleluia! Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença aqui dentro do meu ser. Eu sou eterno dependente, eu sou um ser humano tão carente, e eu vim de novo aqui, pois quero o teu poder. Quem precisa de poder de Deus para continuar a caminhada, cante. Ainda que e sofrer contigo é bem melhor do que errar. Pai, perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas os meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás aqui neste lugar, neste lugar, neste lugar. Aleluia! Só quem pode dar glória para Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que Deus tratou com você, que Deus cuidou de cada um de nós. E a palavra de Deus é o nosso alimento e a firmeza da nossa fé. E Deus alimenta e ensina a se defender. Irmão? Ele alimenta, ele ensina você a se defender. É porque ele é pai. E pai amoroso que cuida de cada um de nós. Nosso agradecimento aos nossos irmãos e amigos que nos deram o prazer de fazer parte deste culto. Aqui sempre tem um lugar especial para você. Queremos agradecer também de todo o nosso coração, em nome da igreja, o nobre companheiro, pastor Natanael. Nosso agradecimento, Deus continue abençoando. Quero agradecer aos irmãos lá do Centro dos Torres, nosso dirigente, né, irmão? Que veio hoje os nossos irmãos. Onde estão os nossos irmãos? Fiquem em pé por bondade. Fiquem em pé por bondade. Onde estão os irmãos? Centro dos Torres aí, ó, irmão. Graças a Deus. Também da congregação lá do povoado Maximiano. Vou apresentar somente muito bem. Saiu os nossos irmãos. Felicidade. Nós não vamos dar as boas-vindas, porque os nossos irmãos são daqui. Só são de uma congregação mais distante, certo? E nos dão prazer de fazer parte do culto. O dirigente, o diácono Monex, que vai trazer pelo menos uma vez por mês. E eu fico contente com isso, viu, dirigente? Deus continue abençoando. Aqui é a casa que nós chamamos também aonde está a mãe. E os filhos têm o dever de vir visitar. E aqui o Pai também cuida de nós, o Pai eterno. Então, os meus agradecimentos a todos em nome de Jesus. Queremos fazer uma convocação do povo de Deus para o trabalho de quarta-feira, depois de amanhã. Queremos oficializarmos o trabalho na congregação do bairro Monteiro. Oficializarmos ali, estamos com a casa já coberta, importada, piso de concreto, mas ainda não está
havendo culto ali. E nós queremos oficializarmos quarta-feira, a partir das 19h30, esteja o povo de Deus ali para junto exaltarmos o nome do Senhor. A nossa banda, também as nossas irmãs, a equipe coordenada pela missionária irmã Vasti, gostaria de ver as nossas irmãs ali fardadas, todas exaltando o nome de Jesus. A obra de Deus é feita por nós, mais uma congregação nascendo e Deus sendo glorificado, Deus sendo exaltado. Lá já tem um grupo de novos na fé. Pastor Ribamar, mas o pastor João já oraram por pessoas ali naquele bairro. E temos irmãos também que já pertencem à nossa igreja e ali vai ser formada uma nova congregação para a honra e glória do nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Jesus? Graças a Deus. Eu não sei se tem mais alguma coisa a avisar. Os irmãos, o pastor aqui nos autoriza a falar sobre o nosso evento dos jovens. Ontem, mas o irmão Ronaldo, passamos em algumas congregações e os irmãos já são sabedores do evento do dia 17 de junho agora, né? Será um evento grandioso. E nós estaremos recebendo aqui cerca de 400 jovens a mais, né? Pode ser 400 ou pode ser muito mais do que isso. Nós estamos pedindo hospedagem aos irmãos. Nós já temos muitos irmãos que estão se disponibilizando, inclusive as nossas congregações também irão hospedar, né? Nós iremos mandar caravanas de ônibus fechado para as congregações que estarão hospedando e a sede também, né? A sede também vai ficar responsável pelo café da manhã completo para essas caravanas que vão vir, e também alguns irmãos aqui de perto estarão hospedando também. Então você que pode hospedar 5, 40 jovens, né, 20 na sua casa, não vai precisar dormir, tá? Não vai precisar dormir, é só um almoço e uma janta. O trabalho é um simpósio que vai ter aqui, vai ser um trabalho bem intensivo, eles vão passar o dia inteiro aqui. Às 8 horas já começa o trabalho, meio-dia é o horário do almoço, é a hora que eles vão chegar na sua casa. 1h30 já vão estar aqui de novo e vão voltar para jantar só 5 horas da tarde, depois da janta vão-se embora para a casa deles, graças a Deus. Então, meus irmãos, você que pode hospedar, você que pode, né? Ah, irmã Enéas, lá em casa não presta. Presta, irmão. Presta sim, em nome de Jesus. Ah, eu não sei cozinhar comida boa. É comida normal, é igual as comidas que a gente come também. É, porque às vezes a gente fala, pastor, os irmãos não querem. Ah, não, tem que ter uma comida. Não, é feijão, é arroz, é carne frita, é salsicha frita. É essas coisas que a gente come, entendeu? Não tem nada de contratar um buffet. Não, esqueça isso. É normal mesmo, é comida que a gente é acostumado a comer. São jovens, entendeu? Ontem, pastor, só para encerrar aqui, ontem a gente foi lá na congregação, a última que a gente foi a congregação do irmão Mário, que não, que ele chegou lá, o culto estava pegado, lá os irmãos no fogo, e aí no final do culto que a gente falou, né? Aí eu fui falando isso aqui para os irmãos, meus irmãos, é comida normal, é salsicha frita, é ovo frito, é o que vocês puderem dar. Aí uma irmã levantou a mão no meio da igreja e disse assim, ó, galinha caipira, né, irmão? Eu falei, irmã, galinha caipira até eu venho na caravana. Galinha caipira é chique, entendeu? Então, meus irmãos, nos ajudem também. E, para finalizar, pastor, o Piedoso para Cristo, meus irmãos, nós estamos precisando fechar uma lista também. Parece muita coisa, né? Mas não é não. Você que pode ofertar também para a cruzada, nos ajude também, né? Nós não temos, assim, parceria com ninguém. Como sempre digo, se algum político quiser abençoar, a gente recebe, mas a gente não pode confiar exclusivamente em ninguém. Nós confiamos em Deus, primeiramente, e nos irmãos, na igreja, né? Ontem, lá na congregação do irmão Lucas, na hora que nós tocamos na Cruzada Pio 12 para Cristo, teve uma irmã que levantou a mão no meio da igreja, uma alma que se converteu no Pio 12 para Cristo. Ela está aqui no culto, tá? Ó, lá está a irmã ali, ó. Quem é que sabe dizer aqui o valor da alma dessa irmã bem aí? Se alguém souber, me diga. Então, meu irmão, vamos orar para que Deus salve 100 almas. Jesus salvando 100 almas, você vai ter aquela alegria de dizer, eu faço parte desse projeto, desse momento, né? Então, teve muitos irmãos, no decorrer dos anos, que não podiam, queriam, mas não... Só para finalizar, pastor, agora eu prometo. Tinha um irmão,
o irmão Pedro, pedreiro, não sei se ele está aqui. Olha, a irmã Marta contou testemunho na época, eu me lembro. O irmão Eudo também. Vários irmãos, é o que está vindo na minha mente aqui agora. A irmã Lalá, esse irmão Pedro é um dos mais interessantes. Né? A gente passou na casa dele na cruzada passada, mas o Ronaldo, irmão Pedro, falamos o projeto todinho. Ele falou, meu irmão, rapaz, na hora que vocês entram aqui, me dá uma vontade de ofertar, mas eu não, irmão, não estou podendo. Eu falei, irmão, amém, tudo bem, ore pela cruzada. Quando a gente foi saindo, ele falou assim, irmãos, faça o seguinte, eu sou pedreiro, né, vocês sabem, e tem um cabo aqui da cidade, um caboclo aqui da cidade, que me deve há não sei quantos anos. Eu tenho essa conta por perdida já. Ele falou desse jeito, Ronaldo, eu tenho essa conta já por perdida. Eu falei, rapaz, esse irmão não vai botar essa bocada toda na mão de Jesus, não. Vai botar para Jesus resolver isso. Aí ele falou, meu irmão, se eu receber esse dinheiro, eu vou dar não só os 200, mas eu vou dar mais. Meu amigo, nós viemos para cá e arrochamos o joelho no chão, menino. Jesus, dá o dinheiro do homem, Jesus, manda o homem pagar o homem. Passou poucos dias, ele veio, irmão, o homem não foi lá em casa bater na porta para me pagar o dinheiro. Ué? E ele deu 500 conto, para a glória de Deus. Então, meu irmão, abençoe a obra é de Deus, não é do pastor Raimundo, não é do Ener, não é de Deus. A obra é de Deus. Então, abençoe, oferte, você que pode, nos comunique a gente, procure a gente, em nome de Jesus. Quem vai pregar e quem está, você já sabe, né? Na abertura, dia 28 de julho, pastor Manuel Brito da Paraíba, quem não conhece ele já pode pesquisar nas redes sociais, um grande pregador, prega no Brasil e fora do país. Nos 2 últimos dias, 29 e 30, pastor Juarez Tavares, de Minas Gerais, um outro grande pregador também, que prega tanto no país como fora. E quem vai cantar? Paulo André, vai dar tudo certo, e vai. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos contribuirmos com a obra de Deus. É Ele quem está cuidando de nós. Estou feliz com a notícia que nós aqui da sede, aqui, já estamos hospedando mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Todas as nossas congregações irão hospedar. Já conversei com os irmãos e estamos colocando um número de pessoas para cada congregação. É pesado se ficar só para um, mas o povo de Deus, todos nós unidos, fica bem leve, bem leve. E eu sei que crente sempre está escutando a voz do Espírito Santo. Eu sei que Deus vai tratar com você. Só quem não quer obedecer, mas quem quer vai ouvir e atender a voz de Deus. Nosso agradecimento mais uma vez a todos. Vamos nos colocarmos em pé para orarmos ao Senhor. Aonde está o irmão que nos mandou essa chave desse veículo? Aonde está o nosso irmão? Irmão Mateus está lá atrás, é o novo na fé e já está entendendo o mistério divino. Está agradecido a Deus por Deus ter colocado um transporte em suas mãos e a chave está nas mãos aqui do pastor Raimundo. Nosso agradecimento a Deus, a Bíblia diz, alegrais com os que se alegram. Quantos podem dar glória a Deus pela vitória de nosso irmão? Convido o pastor Ribamar para fazer esta oração de gratidão a Deus. Também, né? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Meu Deus, nós estamos te agradecendo, meu Pai, neste momento, pela essa dádiva, pela essa preciosidade que o Senhor concedeu a teu filho. E ele, com coração grato, na verdade está publicamente assim, publicando a sua gratidão e agradecendo a ti. E nós estamos agradecendo a ti também, rogando ainda a tua graça e a tua misericórdia sobre ele, que ele possa ser bem sucedido com o seu transporte e que tudo ocorra bem para a glória do teu nome. Também queremos te agradecer pela tua palavra, pelo trabalho desta noite, onde o Senhor falou com a tua igreja. Estenda a tua mão sobre a tua noiva e abençoa-nos mais ainda, segundo as tuas muitas bênçãos. Fica conosco, no nome de Jesus te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja de Cristo, desde agora e para sempre. Todos digam, amém.